Boa noite, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos os irmãos que me ouvem agora. A partir desse momento, estamos começando o nosso programa Bíblia, Palavra de Deus, a luz de Deus, né? Programa Luz. E hoje o nosso programa aqui está bem interessante. Espero que vocês nos acompanhem, né? O tema de hoje nós vamos falar aqui um pouquinho porque que há muitas doenças no mundo, porque que há tanto sofrimento no mundo, né? Se Deus ele é um Pai de amor, se Deus cuida desse mundo, se Deus nos criou e Ele tem tanto poder, por que há tanto sofrimento? E hoje eu já estou aqui com os meus irmãos aqui, né? E já eles vão se apresentar para vocês, irmão Adriano, irmão Ezequiel, tá? A irmã Márcia ali que está já mandando o link aí para vocês. Então, o tema de hoje muito interessante. Você, de repente, está aí na tua casa sofrendo com algum problema e busca respostas para o que está acontecendo na tua vida. E muitas vezes até tu fica pensando, onde está Deus, né? Se fala tanto em Deus, se fala tanto em Jesus Cristo, se fala tanto na palavra de Deus, se fala tanto no poder desse Deus, mas aonde está Deus, né? Muito sofrimento nesse mundo, não só doenças, mas tragédias, desemprego, fome no mundo inteiro. A gente sabe que o mundo está sofrendo, né? Então hoje a gente vai entender um pouco do que está acontecendo hoje em nossos dias. E a gente já vai começar agora o nosso debate aqui, né? Trazendo um pouco de luz e esperança na tua vida, que é o que essa palavra traz aqui, né? Paz, amor e esperança. Isso só pode vir do autor dela, que é Deus, que é Jesus Cristo. Mas antes da gente começar aqui o nosso debate, antes de nós se apresentarmos para vocês, a gente tem que convidar uma pessoa muito importante para estar aqui junto com a gente, que é o Senhor Jesus Cristo, né? E a gente não pode fazer isso sem primeiro fazer uma oração, né? Pedindo para Ele nos abençoar, para que esse livro aqui seja a verdade e a luz de todos aqueles que estão aqui, né? Para intermediar a palavra. A gente sabe que a palavra é de Deus, mas nós somos incumbidos de divulgá-la, né? Por isso precisamos do Espírito Santo, né? Da bênção do Espírito Santo. Então, se você puder, feche teus olhos e orem comigo, né? Pedindo a bênção de Deus e a presença dEle. E não só aqui, aí na tua casa, onde você estiver, né? Que Jesus seja a única verdade e a única bênção na tua vida. Papai Jesus, Papai Santo, Papai Deus, aquele que conhece tudo e que não escapa nada aos seus olhos, aquele Deus de misericórdia, aquele Deus de amor, onde a humanidade inteira procura. Aonde está o Senhor? Muitos se perguntam, né? Sem saber que Ele está do lado dela. Sabemos que o Senhor está do nosso lado, Senhor, a todo instante. Sabemos que o Senhor nos ouve e nos escuta. Mas o Senhor tem uma necessidade. A gente tem que pedir com fé e com a certeza que o Senhor pode fazer. É o que muitos não entendem hoje, que sem fé ninguém pode agradar a Deus. A fé é a convicção de tudo aquilo que você imagina que Deus pode fazer. A fé é a certeza de que Ele vai fazer e vai se cumprir na tua vida. Por isso, Papai Santo, Papai Deus, nos ilumine agora, Senhor. Me ilumine aqui, eu, esses meus irmãos, Ezequiel, o Adriano, para que a gente fale aqui, Senhor, seja vindo da tua boca, do teu Espírito. A tua promessa é essa, que a gente não se preocupe,
porque o Senhor vai falar através de nós. E que essas palavras sejam de conforto, de paz, de correção e de harmonia, né, Senhor? Para aqueles que decidem verdadeiramente se tornar filhos. Por isso, ó Deus maravilhoso, muita gente hoje sofrendo nesse mundo, muitas doenças, Senhor. Quantas pessoas doentes, precisando dessa bênção, desse contato, desse amor, e talvez não saiba como se expressar. Por isso agora eu peço por elas, Senhor, que o Senhor toque nelas, toque no coração delas, para que elas gritem pelo Teu nome e nunca mais solte da Tua mão, porque eu sei que esse é o Teu desejo como Pai de misericórdia, que um filho volte para casa, que um filho peça ao Pai. Senhor, nos abençoa nessa noite com a compreensão da Tua palavra. Que o Deus Espírito Santo faça parte desse lugar agora, que sente aqui com a gente, mas não só com a gente, mas com todos aqueles que estão em casa agora. Que a Bíblia seja a única regra de fé, que a palavra de Deus seja uma verdade na vida daqueles que ouvem. E eu termino a minha oração declarando tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bem, gente, eu, irmão Aldo, aqui já irmão Adriano, que está ali na minha esquerda do vídeo, tá? Irmão Ezequiel, tá? Irmã Márcia ali atrás, né? Mandando o link para vocês. E hoje nós vamos falar um pouco do que está acontecendo no mundo, né? Mas eu vou deixar os irmãos se apresentar primeiro, né? Daí a gente começa o nosso debate. Vamos lá, irmão Adriano. Boa noite, pessoal. É um prazer imenso, a paz do Senhor. É um prazer imenso, né, revê-los de volta, né, de um pouco parado aí, mas estou de volta e é um prazer imenso revê-lo. E estamos aqui, né, mais uma vez para aprendendo com Deus, né, mais uma vez aprendendo aí. Então, estamos todos os dias aprendendo com Deus, né, mas vamos lá. Irmão Adriano, que participava aqui com a gente, né? Faltou uns dias aqui, né? Mas, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, ele está aqui de novo, né? Então seja Amém. muito bem-vindo, irmão. Que Deus te abençoe. Obrigado. E te use nas palavras aqui hoje. Assim como ele também, o irmão Ezequiel já fez parte desse estudo aqui com a gente, né? Já esteve aqui com a gente, né? E hoje está aqui de novo. Então que Deus abençoe o senhor, irmão Ezequiel. A paz do Senhor. Seja muito bem-vindo. Tá? Amém. Paz do Senhor. Que o Senhor continue lhe abençoando, o Senhor, sua família, seu ministério. E que o Senhor consiga mais e mais almas para o reino de Cristo. Eu cumprimento todos os ouvintes com a paz do Senhor Jesus. E vamos aprender todos juntos aqui com a palavra do Senhor Jesus, né? Vamos ver, ler e entender o que as Escrituras dizem a respeito do tema ao qual o pastor Aldo já colocou no ar aí, tá? Então, um abraço do Espírito Santo. Se sinta abraçado em nome de Jesus. Bem, gente, tá? O tema de hoje ele abrange quase toda a Bíblia, né? Mas uma pergunta está no ar aqui, né? E eu sempre levanto alguma coisa aqui, tá? Porque muita gente pergunta onde está Deus, tá? Por que estou sofrendo tanto? E eu pergunto para os irmãos o porquê disso, né? A gente sabe que quem está dominando esse mundo aqui não é Deus, né? Quem está dominando esse mundo aqui é o mal, não é? Nós vamos entrar nesse detalhe. Quantos versículos na Bíblia, né, irmão Adriano? Que diz que Satanás passeia e rodeia na terra. Qual outro? Cristo foi levado a ser convencido pelo próprio Satanás, né? É claro que ele não foi, né? Mas Satanás tentou dar tudo que há nesse mundo. E ele mesmo disse que precisaria se afastar para que o príncipe desse mundo
pudesse voltar. Será que esse mundo não é de Deus, irmão? Qual é a compreensão que temos disso? O que o senhor pode nos colocar Olha, Aldo, para nos a ajudar? primeira coisa que vem a primeira coisa que vem na minha mente é um breve relato, né, que está em Salmos, na verdade é em Provérbios, que ainda, mesmo nos dias de hoje, os anjos estão aprendendo com Deus. Isso me faz entender, Aldo, que se os anjos ainda estão aprendendo com Deus, e se a gente for voltar na história, a gente sabe que o diabo ele foi um anjo rebelde, né? Ele foi expulso do céu. Então mostra que se ele foi expulso do céu, mas ele não deixou da forma dele de ser anjo. Então se ele não deixou da forma dele de ser anjo, apesar de caído, mas ele ainda continua aprendendo com Deus. Então a gente nota, então através disso eu cheguei à conclusão de que Deus ainda está no controle do mundo. Ele não deixou de estar no leme desse mundo. Ele só apenas observando. Aí muitas pessoas às vezes devem estar me dizendo, mas então Deus está vendo a matança, Deus está vendo guerras, Deus está vendo fome. E eu digo para as pessoas que estão ouvindo, e até para nós aqui, que se Deus destruísse o mal hoje, seria injustiça, porque seria um massacre sem graça, sem base, sem final. Seria injusto. Ah, mas por que, irmão? Mas como que Deus não pode acabar com o mal agora? Porque seria um adulto brigando com uma criança. Então o que acontece? Deus ele está destruindo o mal pelo caráter. O caráter que está dentro de cada um de nós. Então, se esse caráter que você tem dentro de nós, de cada um, ser o suficiente para acabar com o mal, ele já é derrotado. Bem colocadas as suas palavras, irmão Adriano. Agora eu quero que o irmão Ezequiel fale um pouquinho a respeito disso, né? Satanás está dominando o mundo, irmão Ezequiel. Será que é isso que está acontecendo? O que o senhor tem de entendimento a respeito disso para nos trazer uma luz? Eu digo que sim, o mundo jaz no maligno, né? Mas para nós entendermos bem por que o mundo jaz no maligno, a gente tem que voltar lá em Gênesis, né? Gênesis capítulo de número 3, verso de número 14 em diante. Gênesis 3:14. Isso, 3:14 em diante. O senhor pode ir lendo aí que eu vou colocando aqui, mas eu vou colocando ali para os irmãos, né? Amém. Para acompanhar. Diz assim: Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Foi o castigo sobre a serpente, porque deixou ser usada por Satanás. Verso de número 15. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui é uma profecia, né, acerca do futuro, acerca de Cristo, que pisaria, né, na cabeça da serpente, que é aqui simbolizada pelo diabo, né?
Verso de número 16 diz assim, ó: E a mulher disse: multiplicarei sobre modos os sofrimentos da tua gravidez em meio de dores. Darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Aqui o Senhor está dizendo que a mulher teria um aumento de dores na sua gravidez, né? E que o desejo dela seria para o marido e ele a governaria. Por isso que a Bíblia diz que o cabeça da mulher é o homem e o cabeça do homem é Cristo. No verso de número 17 diz assim: agora nós entendemos por que que o mundo jaz no maligno. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses. Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ou seja, você vai obter o sustento com sofrimento. Porque no verso 18 vai dizer que ela produzirá cardos e abrolhos ou espinhos. Então o homem só sobreviveria com um trabalho árduo. Por quê? Por causa da desobediência, por causa que comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, o homem passou a conhecer o bem e o mal na prática. E por isso o pecado entrou no mundo. Então, se eu entendi aqui a sua interpretação aqui, é o seguinte: então, a partir das promessas de Deus para o homem, para a mulher e para a serpente, né? Que na verdade são pragas ali que Deus coloca sobre cada um, né? Colocando ali uma maldição sobre cada um. Então, a partir desse momento, o domínio passou a ser do inimigo de Deus, ou seja, Satanás passou a dominar a partir desse momento. Por isso que hoje o mundo jaz no maligno, conforme a interpretação do irmão Adriano. Tá. Então, eu queria conversar com vocês aqui, e para que a gente fique num debate bom aqui, vamos fazer o seguinte: cada um de nós vai ter aqui 2 minutos, eu acho que é o suficiente para cada um responder a pergunta, né? Se não for, não deixa um minutinho a mais, também não tem. Nós vamos colocar aqui, cada um para ver aqui, para a gente se atentar simplesmente no versículo. Tá? Eu gostaria de trazer para os irmãos aqui. Você quer falar, irmã Márcia? Irmã Márcia já tem telespectadores ali. Eu sou ruim essa palavra. Vamos lá. Vamos lá. Tá. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, já agradecendo a todos que já estão nos escutando, estão nos ouvindo, e que Deus venha abençoar a todos. A Tânia colocou aqui: Deus abençoe, que Deus te abençoe, Tânia. A irmã Marlene disse: paz do Senhor, que benção, 2 irmãos hoje, graças a Deus, são bem-vindos. Que Deus te abençoe, irmã Marlene. A Elisete: boa noite, que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe também, Elisete. E a Marlene colocou aqui: eu acho, se não fosse Deus, não nem respiramos, que dá vida para nós. É uma pergunta. Daí vocês vão responder. Deus é que dá vida para nós, mas isso é com certeza, irmão, não precisa nem nós responder. Eu acho que todo mundo concorda que a vida foi dada por Deus, mas a abrangência aqui hoje é quem está dominando, tá? A vida com certeza foi dada por Deus, né? Mas segundo relatos aqui do irmão Ezequiel, que colocou muito bem aqui, né? A partir do pecado de Adão, de Eva, ali, Deus castiga a terra. Tá? E a gente passou a sofrer. O Aldo, Quer comentar um pouquinho a respeito, irmão Adriano? só uma pergunta. Por que na Bíblia, no Novo Testamento, diz que Jesus ele foi até o inferno e pegou as chaves do inferno? Ele, depois da crucificação, diz que ele foi até o inferno e pegou as chaves. Isso é bíblico? Isso é bíblico ou não? É bíblico, sim. E o que significa as chaves do inferno? já que tipo, começou com Adão e terminou com Jesus?
Não, eu acredito que ele pegar as chaves do inferno lá, estava na mão de outro. É uma pergunta bem óbvia, mas, né, a gente não tem como explicar biblicamente, né? Mas espiritualmente dá para entender que antes da morte de Cristo, o que era? O domínio era totalmente de Satanás. A partir da hora que ele se entrega, o domínio passa a ser dele. Tá? Porque se Cristo não morre na cruz, nós nem estaríamos aqui hoje para comentar esse assunto. Com a morte de Cristo aqui, é que fomos de novo sendo criaturas, né? Fala, irmã Márcia. Ah, você está procurando aqui? E a Elisete, não outra. A Elisete disse: minha vida não está fácil, pensei em desistir, mas graças às orações de vocês que está indo. Boa noite, que a paz do Senhor, irmã Elisete. Tenha certeza e a convicção que Deus está no controle de tudo, tá? A gente está num debate aqui, tentando entender por que o mal entra nesse mundo, por que entra doenças, né? E a gente vai responder um pouquinho de cada coisa, né? Cada um tem uma maneira aqui conforme Deus usa, né? Mas o fato é que Deus está no controle, tá? A pergunta do irmão Adriano ali, que ficou aqui, ficou pela metade, né? O porquê Jesus, depois da morte, pega a chave do inferno. Sim, é uma pergunta, porque se o mundo é jaz do maligno, por que então, que tipo de chave que Jesus pegou do inferno? Uhum. Que tipo de chave ele tem, ele passou a ter poder? Eu acredito que seja das portas do inferno, né? Por causa do domínio, tá? Que antes era travado pelo mal, por causa do pecado do mundo. Eu acredito que seja isso. O pecado levou à morte, e a morte levou todos para esse caminho, tá? Então, quando Jesus tira as chaves do inferno da mão do maligno, é porque aqueles que pecaram e estavam condenados, destinados para lá, ainda havia uma esperança. Irmão Ezequiel, alguma parecer a respeito disso? É o mesmo pensamento que o pastor Aldo tem, né? O irmão Aldo tem. Sobre isso. Porque a partir do pecado de Adão e Eva, todos estavam debaixo do juízo de Deus, porque o justo juiz não coopera com o pecado. Ele é amor, mas é justiça. Então foi necessário, né, Cristo morrer, ser crucificado, porque não tinha mácula nenhum, não tinha pecado nenhum, morrer na cruz do Calvário e ressuscitar, para que todos nós, ou melhor dizendo, todos aqueles que creem, que são pecadores e que foram salvos por esse ato que é chamado de graça, a favor que nós não merecemos, nasceram de novo. Ou seja, da morte para a vida. Da destruição para a salvação eterna. Por isso que eu falo, irmão, que eu acabei de falar. Deus está no controle. Sempre. O mundo, por mais que o mundo jaz do maligno, é como se fosse assim, ó, por exemplo, o pai e a mãe saem em poucos minutos de dentro de sua casa e as crianças tomam conta. Mas os pais não foram embora e abandonaram as crianças. Eles apenas estão por perto, observando para que as crianças não saiam do controle. Mas elas estão ali bagunçando dentro da casa, fazendo dentro da casa aquela bagunça. E eu vejo dessa forma. Sim. Deus, ele está observando o mundo, vendo a bagunça que o mal está fazendo, vendo as pessoas muitas vezes rejeitando a palavra, mas ele apenas observa. Porque ele sabe que vai ter um dia. Vai ter o dia do julgamento. Vai chegar o dia do julgamento. E isso está escrito, entende? Eu penso assim, deixa ele bagunçar. Que o diabo, ele sabe do destino dele. Isso aí é certo. Desde a criação do mundo, ele já sabe do destino dele. Mas ele não se contenta de ir sozinho. Sim. Ele quer levar todo mundo. O máximo de pessoas que ele puder levar para lá, para onde ele vai, melhor para ele. Mas ele sabe do destino dele. Ele sabe que quando ele vê Jesus vindo, para ele vai ser ali o fim. Para ele vai ser o fim.
Mas ele coloca na mente das pessoas que ele está dominando, ele tá sobre todo o controle. Ele que está dominando, está controlando, mas na verdade Deus está controlando o tempo. Deus está controlando até mesmo o próprio diabo. Sim, sim. Mas Exato. então, irmão, só para a compreensão daqueles que estão nos assistindo aqui, segundo a visão de vocês aqui, então quando Jesus morre na cruz, ele tira as chaves da porta do inferno da mão do diabo. É isso? Sim. É? Sim, Porque ele dá, como eu falei da casa. Jesus, ele pega como se ele pegasse o limite da casa. Tipo, ele chegar e dizer assim, ó, daqui você não passa. Você pode, faz o que você quiser, mas daqui você não passa. Ou seja, da morte você não tem controle. Você pode fazer o que você quiser, mas daqui você não passa. Entende? Então ele está... Muito bem colocado. Vamos colocar um pouco de Bíblia aqui para nós trazer um pouco de assunto aqui. Eu gosto de colocar a Bíblia aqui para a gente colocar aqui, ó. Então tá, vamos ver a história de Jó que dá uma luz pra gente, tá? Assim como o irmão Zaquiel colocou ali, Gênesis 3 aqui, né? Ó, Jó, no capítulo 1, tá? Ora, chegados os dias em que os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor, e a gente sabe que os filhos de Deus aqui são os anjos, né? Acho que não tem dúvida. Mas também veio um que não era filho, era Satanás, entre eles. E Deus lhe perguntou: de onde vem Satanás? E respondeu ao Senhor Satanás, dizendo: de rodear a terra e passear por ela. Aí disse o Senhor a Satanás: notasse porventura meu servo Jó, Satanás, lá na terra? Ninguém há semelhante a ele, homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. E aí Satanás respondeu, né? Senhor, porventura Jó teme a Deus, será? Será que ele não teme a Deus em vão? Não, o Senhor o tem protegido de todo lado, tá? A sua casa e tudo que ele tem. Tens abençoado a obra de suas mãos, e seus bens se multiplicam sobre a terra. Mas estende agora a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e ele blasfemará de ti na tua face. Ao que disse o Senhor a Satanás: eis que tudo que ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença de Deus. Então, antes que a gente comente aqui, eu quero comentar esse versículo 12 aqui, tá? Bastante É. forte. Então disse o Senhor a Satanás: eis que tudo que Jó tem está em tuas mãos. Faça com ele o que você quiser, só não o mate. É a única coisa que Deus fez. Sei que o irmão Adriano já está bem ali, esperançoso ali para colocar, né, o parecer dele aqui. Mas deixa eu fazer o meu um pouquinho, né, para nós Não, dar tudo bem. para nós sair aqui de um dilema, tá? Então o que acontece? Houve uma festa no céu, que parece aqui, mas veio um intruso, um que não foi convidado, né? E Deus não expulsou ele de lá, só perguntou o que estava fazendo. E daí ele diz assim, ó: vinde passear pela terra, né? Rodear pela terra, tá? E a gente sabe que quando os irmãos aqui vão concordar que quando Deus estava com Adão e Eva no Gênesis, Deus passeava pelo jardim à tardinha, né? A partir do pecado, Deus se afastou. Quem veio, segundo a opinião aqui, e Jó confirma isso, Satanás começou a dominar, tá? Ele não era a cobra que estava lá, era só uma possessão, né, demoníaca. Ele veio de outra maneira, tá? E o que acontece aqui? Daí a pergunta de Deus: de onde estava Satanás? De passear pela terra, rodear por ela, tá? E daí Satanás aqui, daí disse o Senhor a Satanás: mas lá na terra tem um que não te obedece, né? Porque a interpretação minha é essa aqui, que Satanás estava comandando na terra, assim como Deus comandava no jardim. Não sei se os irmãos concordam, essa é a minha opinião. Mas Deus diz assim, ó, nessa interpretação. É claro que é um pensamento meu. Ó, notaste, Satanás, como tem um lá na terra que não obedece os teus desmandos? E daí o diabo reclama com Deus, né? Tá? Ó, tá? Porventura você não
Não sabe que ele te teme, mas é de mentira, de balde, que na Bíblia quer dizer o quê? Hã? Que é em vão, né? Sim. Ele teme o Senhor, mas é em vão. Hã? Por quê? Se o Senhor estender a tua mão sobre ele, olha a proposta que o diabo fez. Estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, e ele blasfemará da tua face, do Senhor, né? E Deus assim o permite, então vá. Faça tudo o que quiser com ele, tire a prova. E a gente já conhece o resto da história, né? Não precisa contar tudo aqui, porque a gente já sabe o que aconteceu, né? Ali Satanás matou toda a família de Jó, matou as filhas, destruiu todo o rebanho. E por final, depois de tudo isso, ainda colocou uma doença tão terrível em Jó. Mas a gente sabe que Jó não blasfemou. Então, um dos exemplos fora o de Cristo na Bíblia é o de Jó, tá? Agora eu vou deixar o irmão comentar aqui, que eu sei que ele deve ter uma interpretação até de repente melhor que a minha, né? Então vamos lá, irmão Adriano. O que acontece nesse... Bom, o Aldo, só se você pôr mais, subir mais para cima ali, só para não ir... Do 10 ali, do começo, do 10. Isso. Do Jó, nesse mesmo capítulo. Tá, versículo 10. Isso, tá ali. Ele 10. Não, mais para cima. Acho que é no versículo 8. Não vai mais no começo. Aí, no 7, no 7. Isso. Tá bom. O Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, dizendo: de rodear a terra, de passear por ela. Veja bem, Satanás ele não disse eu estou morando na terra, eu estou no lugar que é meu. Ele disse estou rodeando. Ele só estou passeando. É a mesma coisa, uma visita chegou você, eu vou dar uma passeada na sua casa, mas ela não vai morar. Não significa que ela vai morar na sua casa. Ela só está passeando. Ou seja, ela não tem lugar fixo na terra. Ela só está passeando. Entendeu? Então, tipo assim, e Deus ele não só ele passeia, como ele criou, ele tem o controle do céu, da terra. Tem uma parte da Bíblia que mostra que Deus para até o sol. Soberano. Ele para o sol. Né? Tem uma parte da Bíblia que, né, estava em guerras e ele parou o sol. Ele parou para que o dia não andasse. Então ele tem um controle. Então Satanás ele vem apenas ali, tipo, dá aquela visitada e sai fora. Entende? Então aqui mostra que Deus tem o controle ainda. Tanto é que Satanás ele disse: toque no que ele tem, para ver se ele não blasfema você. Porque, olha bem, Satanás, ele, até nisso ele é submisso a Deus. Ele disse: toque. Ele não disse assim: eu vou tocar em Jó. Ele disse: toque no que ele tem. Tipo, ele fala uma confirmação, toque, mas ao mesmo tempo ele pergunta: Sim. eu não posso tocar, mas o senhor pode tocar nele, em tudo que ele tem. Sim. Irmão Ezequiel, o que está acontecendo ali? Quero alguma coisa mais contundente. Contundente. Eu entendi que o irmão Adriano falou ali, mas eu quero uma coisa mais. O que está acontecendo ali? Tá? A Bíblia diz aqui, eu peguei uma interpretação aqui na King James, que a gente tem que sempre usar outra Bíblia, né? Então diz assim, ó: então Yahvé questionou a Satanás: da onde vem Satanás? E ele disse, deu a seguinte resposta: de perambular pela terra, ir e vir pelos caminhos do mundo. Ir e vir. Sim, passear ou passear. Ele não tem lugar fixo. Mesma Exato, coisa, né? exato. Isso. Eu só queria comentar acerca que o irmão comentou sobre a cobra. Nesse contexto, eu entendo que a cobra realmente era um animal que cedeu as suas faculdades para Satanás utilizar, né? Porque aqui Deus também amaldiçoa aquele animal. E não é algo simbólico, você pode ler de novo. Então o Senhor Deus disse à serpente:
visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás do pó todos os dias da tua vida. Ou seja, era realmente uma cobra que cedeu as suas faculdades, que nem o irmão falou ali, que Satanás está de passagem, está passando. Ele não tem lugar gente, fixo. A gente entende que ele é espírito, né? Ele não tem morada fixa. Ele não tem. Tanto é que Jesus mesmo diz, quando Jesus expulsa o demônio vá para os corpos. Ele diz assim, ó, Satanás ele saiu daquela casa, mas ele vai rodear, ele vai por outras casas. Se ele voltar naquela casa e estiver vazia, ele vai com todos os. Então, ou seja, ele não tem lugar fixo. Ele apenas rodeia, ele está de passear na terra. Né? E ali sobre Jó, você vê o controle de Deus, que Satanás ele queria fazer com que Deus duvidasse de Jó. Só que Deus é atemporal. O que é atemporal? Nós somos temporais. Temporais é aquele que hoje nós estamos no tempo do presente. Mas Deus, ele já conhece passado, presente e futuro. E mais, vou mais além, ele já está. Ele estava no passado, ele está hoje no presente e já está lá no futuro. Tanto que a questão de morrer assim, a Bíblia diz assim, ó, é direito do homem morrer uma única vez e depois vem o juízo. Ou seja, isso está dizendo sobre atemporal, que Deus, que o tempo perto dele fica intacto, parado, de tão grandioso, de tão glorioso que é o nosso Senhor, soberano sobre todas as coisas. E a Bíblia diz também que ele é o cabeça de todo principado e potestade, ou seja, o diabo lhe obedece, os demônios lhe obedecem. E é essa a minha colocação. Bem colocado aqui a colocação dos irmãos, né? Mas eu ainda estou buscando resposta, conforme, assim como o irmão que está em casa quer saber. Irmã Márcia? Colocar aqui a irmã Ilusa, diz a paz, irmãos, estamos na escuta. Deus abençoe. Deus te abençoe, irmã Ilusa. A Marlene colocou o que está acontecendo neste mundo, né? Irmão, filho matando pai, e mãe matando. E mãe, e o tanta de morte que está acontecendo, o ser humano estão perdendo o amor um pelos outros. O Elde disse: Deus abençoe, Deus te abençoe, Elde. E a Cláudia colocou aqui amém. Que Deus te abençoe, irmã Cláudia. Obrigado pela entrada dos irmãos aí, né? E pode fazer pergunta, pode questionar a gente, né? Pode espremer esses irmãos que estão aqui comigo, tá? Nós estamos aqui para responder as perguntas de vocês, né? E eu ainda vou continuar batendo nessa questão aqui. Satanás manda nesse mundo ou não manda? Tá? Porque segundo alguns versículos bíblicos, e eu vou colocar alguns aqui, até para espremer um pouco os irmãos aqui, né? Para nós ver qual é o sentido de tudo, ó. Aqui, João 5, versículo 19. Estou em 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, perto do livro do Apocalipse. Então chega uma conclusão ali, né? Ó, sabemos que somos de Deus, diz o autor da Bíblia, né, João? E que o mundo inteiro jaz no maligno. E ele não faz distinção aqui. É o mundo inteiro. Tá? Será que o que ele está dizendo aqui não é que o mundo está sob domínio de Satanás? Agora eu queria colocar para os irmãos outro versículo aqui também bem contundente na Bíblia. Tá? O capítulo 4 do livro de Mateus. Tá? O Aldo, mas há uma controvérsia. Né? Deus, ali diz que Deus... Nós somos de Deus. O mundo inteiro jaz do maligno. Como assim uma controvérsia, irmão? Não entendi. Tá, a Bíblia diz que nós somos de Deus e o mundo inteiro jaz do maligno. Mas o mundo inteiro significa o quê? As pessoas, certo? As pessoas que não são de Deus. Não, tudo bem. Tá? Concordo contigo. Será? Tá? Mas ele coloca ali o mundo inteiro. Então eu me espelho naquele ali. Porque a pergunta correta é se o mundo está sendo dominado por Satanás.
Nós sabemos que a casa de Deus é o céu. A Bíblia é bem clara nisso, né? Que a casa do Senhor é o céu, tá? E aqui na terra é o estrado para os pés dele, tá? Mas Satanás mora aqui na terra, tá? Apesar da gente ter visto ali que ele perambula, tá aqui, mas a gente sabe em outros versículos aqui, o próprio Jesus dizendo: eu vou sair para que venha o autor do mal ali, né? O príncipe desse mundo. Aí eu vou colocar isso ali. Então, se Jesus sai e o príncipe desse mundo vem, dá a entender que o autor ou o dono desse mundo aqui é Satanás. Como também tem outros versículos ali em João, no capítulo 14, ele discutindo com os cristãos daquela época ali, e sendo bem claro: vocês não são filhos de Deus coisa nenhuma, vocês são os filhos do diabo, porque vocês fazem as mesmas obras, tá? A gente precisa interpretar hoje isso, tá? E quem coloca doença nas pessoas, eu quero ser um pouco mais claro, porque eu sei que, gente, daqui a pouco o povo vai começar a pedir oração ali, e por quê? Porque está doente, tá? Quem coloca doença nas pessoas não é Deus, é o diabo, tá? Nós temos um claro exemplo do livro de Jó, tá? E a Bíblia inteira não fala em momento nenhum: Deus é o que tira a doença, que é o que cura, faz milagre. Você não vai ver Jesus Cristo colocando doença em ninguém, tá? A não ser, tá, no juízo final, mas lá é outra coisa, tá? Mas antes disso a Bíblia não cita. Deus, ele é o Todo-Poderoso, ele está nos assistindo, tá? E controlando tudo. Mas eu quero uma resposta aqui, irmão Adriano, ó. Vamos colocar a Bíblia ali, ó. Aldo, eu acho que eu tenho um pequeno pensamento. A Bíblia diz que a Bíblia nos menciona que aonde há a luz, não há trevas, certo? Sim. Se há escuridão, é porque é a ausência da luz. Mas não significa que não tem luz. Não tem luz? Sim. Se você está nessa sala e você apaga a luz, não significa que não tem lâmpada. É. E ela só vai parar de existir escuridão se você acender a luz. Então, se o mal está na terra, porque Deus apenas está um pouco afastado. Deus se afastou um pouco para que o mal pense na mente dele que ele está dominando. Tanto é que ele foi expulso do céu porque ele queria ser Deus. É como se Deus chegasse para ele e dissesse assim: não, você quer ser Deus? Não, tudo bem, só que lá na terra você vai... Então, tudo bem, domine o mundo então. Só que na verdade não é ele que está dominando. Deus está no controle. Deus só apenas está deixando que ele tome, que ele bagunce. Então deixa eu colocar esse versículo da Bíblia que eu vou contrariar você. Posso comentar sobre o texto que o senhor colocou de 1 João? Vai lá então, irmãos, aqui, ó. Do verso 19 ali? Tá, comenta. Fica à vontade. Amém. Ele diz assim, né? Sabemos que somos de Deus. E que o mundo inteiro jaz no maligno. Para a gente entender esse contexto desse texto, a gente tem que entender o significado original das palavras. Jaz é montado. Maligno quer dizer labores, quer dizer sofrimentos, fadigas, pressionado, atormentado. Não quer ser exatamente Satanás. Exatamente, que traz trabalho, árduo, aborrecimentos, perigo, tristeza, tudo que não haverá na Nova Jerusalém, tudo que não haverá lá no céu. Significa um monte de significa coisa. O pecado original. Para ser então. ser bem certo, eu vou dizer que significa o pecado original. O que traz aborrecimento, o que traz tristeza, o que traz labores, o que trouxe o trabalho árduo de Adão e Eva ali? O pecado original. O pecado original. Davi vai dizer assim, ó: eu nasci em pecado e em pecado concebeu a minha mãe. Ou seja, o mundo jaz no maligno por causa do pecado, mas não que o diabo domine o mundo. Não, é porque o pecado dominou o mundo. Por isso que a necessidade de Cristo, de o próprio Deus se fazer carne, né? Emmanuel, Deus conosco, para então nos salvar. Eu estou querendo que vocês entendam. Quando a gente estava conversando no caminho para cá sobre que Deus ele procura verdadeiros adoradores em verdade e em espírito.
Assim como ele colocou com Nicodemos, né? Com a mulher samaritana. Ele falou isso. O que eu falei, o que eu acabei de falar da questão do homem endemoniado? Jesus, ele alertou. Quando ele, logo depois que ele tirou os demônios do homem, ele curou, ele disse: cuide para que a sua casa não esteja vazia, porque ele vai voltar. E se estiver vazio, ele vai voltar com legiões, mais do que ele saiu, e vai entrar na tua casa. O que eu acabei de falar da luz? Que aonde há luz, a treva não pode permanecer. Se você apaga a luz, apagou, está tudo escuro. Mas quando você acende a luz, dá aquele clarão na sala, a escuridão não sai. É isso. Por isso que ele diz ali, né? Sabemos que somos de Deus. Por quê? Porque nasceram de novo. O mundo jaz do maligno. Ou seja, porque ainda estão no pecado. Ainda. Isso, o mundo jaz do maligno. Mas não significa que ele pode morar em você. Exatamente. Entendeu? As pessoas podem ser curadas. As pessoas podem não ter doenças, desde que ela obedeça a Deus. Sim. Desde que elas guardem os mandamentos de Deus e desde que elas não sejam vazias. Elas tenham boas obras. O mal, ele rodeia, ele passeia pelo mundo. Sim, sim. Ele está passeando, ele não tem morada fixa. Não. Ele só vai ter morada fixa se ele vê em você uma morada fixa, uma morada vazia. Que não tem nada, que está morto em seus pecados. Exatamente, né? Nós nascemos no pecado. Mas não significa que nós podemos morrer no pecado. Sim. Nós não podemos ser vazio. Onde chega a palavra, porque a Bíblia diz, ela é luz para os seus caminhos e lâmpadas para os seus pés. Onde tem luz, o mal não pode se aproximar. Mas só uma coisinha aqui para os irmãos aqui, mas então, a gente tem tanta coisa. Então é isso que Deus tem controle. A gente diz que quando veio a lei, põe todo mundo debaixo do pecado. Jesus Cristo veio ao mundo e ele mesmo reclama que andavam todos errantes como pastores, sem ovelhas sem pastores, tá? Ele mesmo foi a prova viva que só os discípulos ficaram com ele, mesmo após a pregação do Evangelho. Ele mesmo faz a pergunta: e vocês também vão me abandonar? O que acontece? O diabo dominou tanto esse mundo que a mente do ser humano cicatrizou e continua até hoje. Claro que João fala num contexto ali, vocês colocaram muito bem, há uma luz, há uma esperança, não é o mundo inteiro, tá? E também o Ezequiel colocou muito bem, não quer dizer que seja Satanás, quer dizer ali que é os artifícios de Satanás, tá? Não é a própria pessoa, tá? É isso. Ele é aquele que induz, né? Aquele que persuade. A gente vê lá em Gênesis mesmo, o diabo usando a cobra lá e persuadindo Adão e Eva. Não, comam, porque vocês vão ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Sim. Certo? Então ele persuadiu o ser humano lá no Éden para que eles pecassem contra o próprio Deus. E hoje não é diferente. O diabo tá na terra persuadindo. Ele está passeando pela terra e persuadindo para que nós venhamos pecar contra Deus. É como eu falei das crianças sozinhas na casa. As crianças bagunçam. Elas acham que meu pai e minha mãe saíram, vão pegar fogo nessa casa, vão bagunçar essa casa. Mas elas não sabem que o pai e a mãe delas estão só observando elas. Ou seja, as paredes da casa são o limite. Elas não podem sair para a rua, mas elas podem bagunçar a casa. Mas elas têm um que está controlando elas. Só que elas acham que elas estão dominando a casa, mas na verdade os pais dela estão lá do lado de fora, com a chave da porta, só apenas observando e controlando elas, para que elas não saiam para a rua. Só que no caso agora crianças grandes, né, irmão Adriano? Já está enfatizando, né? Crianças grandes. Mas então vamos aqui, vou colocar um pouquinho da Bíblia aqui para a gente ler alguns textos. Ó, então o diabo levou a cidade santa. Quem é que ele está levando? Jesus Cristo, tá? Que é o contexto aqui de cima, aqui, ó. Mas Jesus lhe respondeu. Então tá ali bem claro, né? Então o diabo levou Jesus, versículo 5, ó, e colocou sobre o templo, tá? Então a gente vê aqui o extremo poder, pegar o próprio Deus e caminhar com ele. E disse-lhes:
Jesus, se tu é filho de Deus, lança-te daqui, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem. Ele está citando o Salmo 91 aqui, né? E ele se sustentará, para que não tropeces. Replicou Jesus, também está escrito, Satanás, não te darás o Senhor teu Deus. Tá? Novamente o diabo levou a um monte muito alto e mostrou para ele, né? Os reinos desse mundo e a glória deles. Veja bem, o diabo mostrou. O diabo com poder de novo. Tá? O próprio Deus aqui na terra, mas o diabo é o que está fazendo o filme ali agora. Tá? E disse, tudo isso te darei, Jesus. A Bíblia é clara, ela não mente. Se prostrado me adorares. É claro que Jesus não se prostrou. Mas o entendimento é até aqui, tá? O poder de Satanás. Será que não é isso que as pessoas estão vivendo hoje? Eu vou colocar aqui, os irmãos lá vai dar um monte de comentário também. Aldo, eu tenho quer ver? Eu vou falar uma coisa, uma palavra. Não, eu sei até o que o senhor vai colocar. Hoje as pessoas estão se vendendo por um pouco de prazer, irmão Adriano. É isso? Não, também. Mas assim, eu acredito, assim, que Deus, o diabo, por que ele foi expulso do céu? Porque ele queria ser Deus. Certo. De uma forma ou de outra ele queria ser Deus. Ambição. Então, ele foi expulso do céu, ele não deixou de ser anjo. Certo. Ele continua sendo anjo, mesmo caído, ele continua com os poderes de anjo. Certo. Né? E veio para essa terra com esses mesmos poderes. Isso, ele veio com essa terra com esses mesmos poderes. Agora imagine um só que ele fala poderoso com todos esses poderes. Sim. Só que ele fala para Jesus, tu és o filho de Deus. Se tu és o filho de Deus. Ele não diz, você é o filho de Deus. Ele diz, se tu és o filho de Deus. Ou seja, ele está querendo, desafiar Jesus como filho de Deus. Se tu és o filho de Deus, lance-te daqui, que os anjos, você dará a ordem aos seus anjos para que se segure. Sim. Ele tá, ao mesmo tempo, ele está desafiando Jesus. Se tu é... Distorcimento ali, né, irmão? Manipulando. É o mágico, ele está manipulando. Mesma coisa que ele fez no Jardim do Éden. Entendeu? E Jesus, filho. Jesus, o filho. Só que Jesus mostra para Satanás que Deus tem o domínio também sobre ele. Assim diz o Pai: não tentarás o teu Deus. Não tentarás o teu Deus. Você está dizendo, Satanás, você também é filho você também é filho, só que você foi expulso, você é rebelde. Sim. Mas não tente nosso Pai, porque não tentarás o teu Deus. Entendeu? Então, ali ele mostra para Jesus, entre aspas, que ele tem o domínio, mas ele não tem. E Deus, ele observando aquela situação, Deus apenas está ali só. Vou deixar que ele pense que ele tem o poder, mas ele não tem. E Jesus mostra isso para ele. Satanás, você pode achar que você tem domínio, mas você não tem. Não tentarás o teu Deus. O diabo, não, peraí, eu sou o Deus, eu sou o que estou dominando o mundo. Eu vou mostrar para Jesus. Jesus, se você me prostrar, eu te darei todos esses reinos aqui. Satanás não colocou na tua cabeça ainda que ele tem o controle do mundo. Você não tem nada. Você é só apenas uma criatura criada por ele. Vocês estão defendendo o poder de Deus e não há aqui, tá? Mas eu ainda continuo aqui com o cara. Satanás tem poder. É ele que está dominando esse mundo. Segundo essa palavra aqui, sim ou não? É ele que tá dominando os reis? Pode falar, irmão. Você quer? Fique à vontade. Amém. Pode falar. Tá. Vamos lá. Aqui, embora Satanás exerce alguma autoridade sobre o mundo, ainda não quer dizer que ele tem domínio sobre o mundo. Ou seja, ele tem domínio sobre aqueles que cometem pecado. Ou seja, porque aqueles que cometem pecado são filhos de Satanás.
certo? Então, ele diz assim, ó, eu te dou todos os reinos deste mundo, porque a mim foi entregue. Em Lucas 4, verso 6, vai dizer a mesma passagem paralela, vai dizer assim, ó, disse-lhe o diabo, dar-te-ei autoridade e a glória destes reinos, ou seja, a glória destes reinos, porque tem muita gente no pecado que não entende que é pecador, porque ou não ouviu a palavra da verdade e está feliz. E está aí desfrutando de coisas materiais que a traça corroem, né? E está aí desfrutando de coisas boas, enquanto o cristão está ali sofrendo, está ali passando dificuldade, está ali dando glória pelo arroz e feijão. Mas a nossa esperança está em Cristo Jesus, que lá na glória nós vamos receber aquilo que Ele nos prometeu, que é a salvação e quem sabe os galardões conforme as nossas obras, né? Então aqui, ó, os reinos deste mundo que estão em pecado, que estão vivendo aquilo que Satanás, né, persuadiu Adão e Eva a pecarem, ele comanda. Ele tem autoridade. É que nem aquele centurião que chegou para Jesus e disse assim, ó, eu tenho autoridade aqui na terra. Eu digo a este, ele vai, eu digo aquele outro, ele vai. Aí que tá, Mas tu, com apenas uma palavra, olha só, com apenas uma palavra, se o Senhor dizer, o meu servo ficará curado. Mas o diabo não. O diabo, ele tem poder sobre aqueles que pecam. Aqueles que vivem uma vida de iniquidade, para ser melhor. Vivem pecando, ou seja, vivem, vamos falar a linguagem da audiência, né? Daqueles que estão nos ouvindo, dos irmãos que estão nos ouvindo. Ele fica teclando na mesma tecla. Ele continua no pecado e não se arrepende. O diabo ele é mentira, ele é engano. Ele enganou uma terça parte dos anjos, dizer como se ele fosse o Deus. Ele queria ser Deus, então ele tentou enganar, ele enganou uma terça parte dos anjos. Então ele engana. Ele coloca na mente das pessoas que ele tem o poder, que ele tem domínio, mas ele não tem. Isso é um engano. Não que ele não saiba, ele sabe que ele não tem poder sobre o mundo. Porque se ele tivesse poder, ele não obedeceria a Jesus. Ele não sairia dos demônios. Os demônios não pediriam para Jesus, lança-te nós nos porcos. Então, se ele tivesse poder, ele se dominava por ele mesmo. Ele não se domina. Eu entendo o que o irmão está dizendo. Então, ele não tem... Ele engana as pessoas. Exato. E dizer, não, eu tenho autoridade sobre esse mundo. Eu comando tudo. Mas, na verdade, ele não comanda nada. Você falou agora, você deu o exemplo do centurião. Não, tudo bem, irmão André, eu concordo com você aqui em partes, mas vamos aqui, ó. Mas tipo assim, ó, De novo ali, ó. O diabo levou num monte mais alto e mostrou todos os reinos desse mundo, tá? E algumas outras bíblias aqui tá bem claro aqui dizendo que eu tenho poder sobre os reinos desse mundo. Ou seja, ele tem poder sobre aqueles que lhe servem, tudo os bem, pecadores tudo que bem. não se Mas arrependem. nós estamos falando num contexto maioral. Tá, vocês falaram muito bem aí, concordo, que o diabo dominou uma terça parte dos anjos. Mas os anjos estavam com Deus, conheciam bem Deus. Agora um povo aqui na terra, miserável que nem nós. Tá? Com a mente bem pequena, que a Bíblia diz que a nossa mente é Sim, a mente dele está cauterizada. Enquanto não ouvir a palavra, não por verão a isso verdade. que Jesus disse, o pai de vocês é a mentira. É o diabo, ele falou. É o diabo, o pai de vocês é o diabo. Porque vocês vivem na mentira, vocês vivenciam a mentira como se fosse algo normal. Então o pai de vocês é o pai da mentira. Ele está enganando vocês. Ele não tem poder. Entendeu? Ele não tem autoridade sobre nem os que há no céu, nem que há na terra. Ele não tem poder. Só o Filho de Deus. A gente vê Quem é esse que até o mar obedece? A gente vê nesses textos que Satanás, por mais que, como o texto é claro ali, que ele exerce autoridade sobre aqueles que vivem na iniquidade, a Bíblia nos dá respaldo de que ele
como é que eu vou te dizer? Ele é servo de Deus. Servo. É escravo de Cristo. Ou seja, tudo que ele vai fazer, que nem Jó, ele vai pedir permissão para Deus. Os anjos ainda aprendem com Deus. Se os anjos ainda aprendem com Deus, o que o diabo é? Ele foi caído do céu, ele é anjo caído. Então ele ainda também está aprendendo com as obras de Deus. Só diferente do irmão, que eu creio, que ele não estava no céu quando ele caiu. Não estava no céu? Não. A Bíblia vai dizer assim, ó. Satanás disse assim, ó. Está em Isaías. Se o irmão achar, é benção. Eu não lembro onde, mas está em Isaías. Ou Ezequiel, se não me falha a memória. Num desses dois profetas está. Eis que subirei aos céus. Se ele diz, eis que subirei aos céus, é que ele estava na terra. Então olha bem. Eis que subirei aos céus e serei semelhante ao Altíssimo. E lá estabelecerei o meu reino. Ou seja, a Bíblia em Gênesis vai dizer que a terra era sem forma e vazia. Então, eu posso trazer aqui que Satanás, sim, comandava numa terra, os outros anjos, regia eles, mas um dia o orgulho tomou conta do seu coração e ele disse, eis que eu vou subir aos céus e serei semelhante ao Altíssimo. E aí sim ele foi expulso. Eu penso de outra forma. Eu penso. A Bíblia é a resposta para tudo. Vamos colocar um pouquinho. Eu penso assim que Só para que não fique dúvida, aqui, tá? Eu vou ler a Bíblia aqui, depois nós vemos aqui, tá? Houve então guerra no céu. Aqui, ó, bem claro, tá? Ó, houve guerra no céu. Ó, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, tá? Tá? E o dragão e seus anjos batalhavam, tá? Mas não prevaleceram, nem houve lugar, nem se achou no céu. Foi precipitado o grande dragão, tá? E aqui está bem claro o nome dele, antiga serpente lá, não é personificação, que se chama Diabo e Satanás. Então, ó, foi precipitado o grande dragão. Então, aqui no final da Bíblia, mostra o que aconteceu no céu, tá? Satanás foi precipitado do céu, tá? A gente está, é claro que precisa juntar, né? Exato, A Bíblia, tem Isaías, tem Ezequiel, não, também, mas mesmo assim, falar. a Bíblia não é cronológica, mas está aqui, ó. Foi precipitado o grande dragão, que se chama Diabo e Satanás, que enganava todo mundo, foi precipitado na terra, tá? Então o diabo foi jogado do céu. Não, tá? sim, eu não disse que ele não foi jogado do céu, mas eu disse que ele não estava no céu, ele estava na terra. Isaías, Ezequiel vai mostrar isso, o senhor pode abrir na Bíblia. Eu vou com o senhor, mas é que vai dar outro tema se nós for discutir isso lá. Lá é um pensamento Não, que Ezequiel está colocando, que Deus está falando, que nasceu no coração dele o desejo de se elevar mais alto que Deus. Tá? Exatamente. Mas vamos deixar isso, porque senão nós vamos entrar numa discussão teológica aqui e nós não vamos conseguir. Então nós Não, mas só ler o texto mesmo, não discutir, mas só ler o texto o para que Aldo, os irmãos não fiquem com dúvidas no coração. Aldo, né? você acabou de ler ali, ó. E que engana todo mundo. Sim. É isso que eu estou querendo dizer. Sim. Que ele acha que ele tem poder, mas ele não. Mas ele coloca na mente das pessoas, ou seja, ele tá tentando colocar na mente de todo mundo que ele tem domínio sobre todo mundo. Ele tem o comando, ele tem o controle, mas na verdade isso não é verdade. Ele não tem controle. Entende? Então o mundo jaz do maligno na questão da gente nascer do pecado. Mas não significa que... Porque ali diz, a primeira parte diz, nós somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz do maligno. Mas o mundo inteiro jaz do maligno. Então significa que aquelas pessoas que estão no mundo, elas são dominadas pelo diabo. Porque elas não são de Deus. A partir do momento que elas decidem ser de Deus e seguir o caminho de Deus, elas passam a ser filhos de Deus. Tá ali, irmão Ezequiel, capítulo 28 ali, eu entendi a compreensão do... Não, é Isaías. É Isaías que diz, eis que subirei aos céus e serei semelhante. Isaías que lá, o senhor tem que me dar aqui o capítulo. Eu tô sem internet, irmão, senão eu vi aqui. Isaías 14 ou não, Márcio? Não, eu não vou colocar lá
falar se você não tem certeza. Mas o versículo aqui, eu já vi essa falácia lá, tá? É o mesmo pensamento quase que aqui, né? Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, tá? Corrompeste da tua sabedoria, tá? Pela multidão de tuas iniquidades. Isaías 14, verso 13. Vamos lá então, Isaías 14, verso 13. Isaías 14, verso 13. Isaías 14, 13. Isaías 14, verso 13. Isso. Vamos lá. Isaías 13. 14, verso 13. 14, verso 13. 14, 13. Aí. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui ele... Sim, mas ele... Não, ali, irmão, ali eu vejo da seguinte forma. Eu vejo ali, ó. E tu dizias no teu coração, ele colocou no coração dele que ia subir a ao céu. ambição, a ambição, aquele pensamento de eu sou poderoso, eu sou glorioso, eu posso ter, eu faço, eu aconteço. Então ele colocou no coração dele que ele tinha o domínio. Então, e esse pensamento que ele colocou no coração dele, ele também tentou passar para os anjos. Olha. Tá, mas e como é que fica? Eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus, sim, exaltarei ali, ó, o meu trono. O trono de Deus, de acordo com a Bíblia, está lá no terceiro céu, né? Ó, e tu dizias no teu coração, 2 pontos. E tu dizias no teu coração. Sim, sim. Olha o pensamento que ele tem no coração dele. E tu dizias no teu coração, 2 pontos. Eu subirei ao céu, vírgula, ponto. Sim, não sim. é um ponto, não é uma vírgula apenas e mas segue a ainda frase. Eu subirei ao eu céu, subirei ao céu, de Deus. ponto e vírgula. Ou seja, acabou a frase. Ali já começa uma outra frase. Acima das estrelas de Deus, olhe bem, ele tem essa visão. O diabo também tem essa visão. As estrelas de Deus. E acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Ó, o que ele fala na primeira frase? Tu dizias no teu coração, 2 pontos. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Ou seja, no terceiro céu. Ponto e vírgula. Acabou a frase. E no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Ou seja, toda essa frase ela vem da primeira do título. E tu dizias no teu coração. Ali não é exatamente a frase, ela está dizendo que o título é e tu dizias no teu coração. Título. Agora, parágrafo. Eu subirei ao céu. Parágrafo, letra maiúscula, e continua o texto. Eu subirei ao céu para acima das estrelas de Deus. Mas o subir não quer dizer que ele está embaixo. Não. Aqui, por que não? Então o subirei eu tiro ali então. É como se você imaginasse no teu coração. Não. E tu dizias no teu coração é que eu desejo subir ao céu. Mas olha só, se eu desejo subir ao céu é porque eu estou embaixo, eu não estou em cima. Nesse momento, eu entendo assim, ó. O que é um desejo? É um sentimento. Olha só. Esse sentimento ele vem do coração. Sim, ó. Eu entendo assim, ó. Não é uma coisa material, é uma coisa que você imagina. Sim. Eu entendo assim, ó. Ele sim passeava lá no céu, estava lá no céu, mas ele regia um coral aqui na terra. E aí, nesse momento, ele disse: eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Ao terceiro céu. E aí houve guerra, o pastor leu lá Apocalipse, houve guerra no céu e Miguel, e ele foi lançado. Eu ainda digo, eu continuo dizendo. Não, o subirei ao céu a gente tira. Hoje ele rege um coral. Márcio tem que falar no microfone, Márcio tá lá no microfone lá para Márcio. Hoje ele rege um coral. Aqui na King James está assim: afinal, tu costumavas declarar em teu coração. Então não. Eu subirei ao céu. E daí está escrito:
hei de subir até os céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus e me estabelecerei na montanha da Assembleia no ponto mais elevado, o Alto Norte. É ei, não é eu. Sim, mas sim, mas olha a primeira palavra que a Márcia coloca. O coração. O coração é um sentimento, é algo que você pensa, você sonha, você imagina. Não é algo material. Não é algo material que você coloca uma cadeira em cima do altar e senta como se fosse. Não, sim, eu lhe entendo. Ele imagina. Mas eu digo assim, é como se eu dissesse assim, ó, vamos dizer que eu quero ser salvo, tá? Eu quero ser salvo. E eu digo na minha mente, no meu coração, porque a Bíblia quando diz coração, ela está dizendo a mente, e eu desejo no meu coração subir ao céu. É isso que está dizendo. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Se ele disse, eu subirei ao céu, é que ele não estava no céu nesse momento. Não que ele não podia passear lá no céu, como Ezequiel disse que poderia. Quer dizer, então, que ele sonhava em estar no céu. Que ele sonhava Desejava. em subir ao céu e lá estabelecer o trono dele no terceiro céu, onde era o trono de Deus. Mas você acha que isso não foi depois que ele foi caído do céu? Seja, ser como Deus. Sim, mas isso não foi depois que ele foi julgado do céu? Não. Porque Jesus mesmo disse, eu vi ele cair do céu. Exatamente, mas uma eu vi ele ser exegese lançado do certa céu. pegaria esse texto, o de Ezequiel, certo? O de Ezequiel diz que ele passeava lá. Irmã Márcia, quer falar, tem que falar no microfone. Exatamente isso que a irmã falou. E Deus mandou ele para a terra. Ou seja, se Deus mandou ele para a terra, aqui ele está na terra. E aí ele disse, eu subirei ao céu. Você entende o que eu estou falando? Essa exegese, ela tem que ser construída. Ela tem que ser colocada em conjunto. Jesus, coloca... E daí lá em Apocalipse, que o irmão Aldo, nosso irmão Aldo, leu ali, aí houve guerra no céu e ele foi expulso. E eu vi cair. Entendeu? Não, aí não, não assim, só, aqui nós temos, o nosso tempo está curto, essa discussão vai longe, tá até aqui, mas aqui o pensamento, nós temos que levar em conta Isaías 14 e 13 ali, tá? Que é o próprio Deus relatando, isso aqui é um pensamento de Deus, tá? Dizendo que o diabo construiu no coração. A gente sabe que o profeta ali, Isaías, recebia de Deus e escrevia, então é uma mensagem do Espírito ali, tá? Mas bem colocado, vocês foram muito bem nisso aí, tá? Já interpretemos ali, tá? Mas o que importa na verdade, tá? Como o diabo caiu, se ele foi, voltou aqui, a minha pergunta continua sendo a mesma aqui. Continua sendo a mesma aqui, o diabo está dominando sobre a terra. E felizmente tá. O que está acontecendo hoje, vocês responderam várias perguntas. Hoje muita gente está trocando a árvore da vida, a salvação de Deus, por um pouco de prazer aqui na terra. Prazeres momentâneos. A luz pela escuridão. A luz pela escuridão. Aliás, a escuridão pela luz. Isso. Vários textos da Bíblia, como eu já coloquei, não dá para nós colocar mais aqui, tá? Ali como o capítulo 4 de Jesus tendo uma conversa com o diabo, fica bem claro que ele tinha plenos poderes aqui na terra. Lá em Jó, Deus permitindo, tá? A pergunta que fica, por que Deus permitiu? Porque se a gente se perguntar o seguinte, Deus não precisava nem ter dado a bola para ele, nem conversado, né? Por que Deus permitiu? Por que conversou com o diabo? Tá? Por que deu trela, tá? Para que tudo isso acontecesse, tudo isso faz parte de um plano de Deus, tá? Para que nós estivéssemos hoje aqui debatendo, discutindo a respeito sobre isso. Então, todo aquele que ouviu esse debate, esse estudo de hoje, compreenda o seguinte: o plano de Deus é que nós passe por isso. Talvez você esteja em casa aí agora doente, com enfermidade, tá? Quem coloca a doença, o mal nas pessoas, é o inimigo de Deus. Deus não coloca a doença, tá? Como é que ele coloca? É claro, o irmão Ezequiel colocou muito bem aqui. Através, tá? Dos seus métodos e meios, tá? O diabo não chega e faz assim, ó, tá aqui a doença. Não. Por causa de nossos pecados, esses malignos, essas coisas entram dentro da gente, tá? Então ele age falando no nosso ouvido, colocando aquelas construções. A mesma coisa que ele falou com Jesus, tá?
E muitos hoje, por não conhecer a palavra de Deus, que nem colocou o irmão Adriano aqui, não conhecer o próprio Deus, não irem para a luz, se afastam e acabam vivendo em trevas. Então, para você que hoje está passando por esses momentos, você que está trocando a tua vida com Cristo, a tua vida interna, por momentos, tá? Momentâneos aqui, talvez você esteja bebendo, talvez você esteja indo para uma balada, tá? Talvez você esteja ali viciado em coisas abomináveis para Deus, como sexo promíscuo, que hoje ninguém me dá mais bola. Tudo isso é contrário a Deus, porque a Bíblia ensina outras coisas. A Bíblia é o caráter de Deus. Então nós temos que se moldar conforme a palavra e o Espírito Santo nos coloca, tá? Eu vou deixar agora cada um dos irmãos finalizar aqui, baseado nesse estudo de hoje, tá? E a gente vai voltar a semana que vem. Eu já quero agradecer os irmãos aqui e a vocês que estão em casa, que foi muito bom, tá? Foi tirado muitas dúvidas aqui, há muitos pensamentos, né? Entendemos aqui o porquê que foi, mas ainda tem muito, nós poderíamos passar acho que a noite inteira aqui, né? Irmão Adriano, vai lá, coloca sua colocação para finalizar. Bom, irmãos, só deixar bem claro, eu não sei nada, tá? Eu não sou um teólogo, eu não sou um estudado, enfim, eu sou um leigo na Bíblia, assim como você que está aí nos assistindo. Também estou aprendendo com Deus. Então, assim, eu não tenho 100% do conhecimento, não. Tá? Sou igual a vocês, talvez até bem menos que vocês que estão me assistindo. Quero agradecer primeiramente a Deus, né, por ter nos dado neste momento, esse momento tão prazeroso de aprender com Ele, né? Tenho certeza absoluta que Ele esteve aqui o tempo todo com nós, né? Nos cuidando e também nos passando um breve conhecimento da Bíblia, para a gente também repassar para vocês. Eu creio nisso. Então, irmãos, coloque isso na mente. O diabo não tem poder. Ele não tem autoridade. Quem tem autoridade é Deus. Quem tem poder é Deus. O diabo, ele apenas engana. Ele coloca na tua mente que ele tem poder, mas ele não tem. E muitas vezes a gente passa por luta, passa por dificuldades, porque nós se afastamos de Deus. Ou seja, a escuridão toma conta, porque não há luz. Então seja a luz de Jesus, seja a luz de Deus, iluminando não só a vida, não só a sua casa, não só a tua família, mas sim a vida de quem você encontrar pela frente. Seja o espelho de Deus por onde você passar. Irmão Adriano, quero te agradecer e quero dizer que o senhor sabe muito, sim. Tá? O senhor está só sendo humilde, né? Os primeiros serão os últimos, né? Aquele que se humilhar será exaltado. Entendo o que o senhor está colocando aqui. Mas muito obrigado, foi muito bom o estudo de hoje com a sua participação. Irmão Ezequiel. Eu quero aqui agradecer a Deus por essa oportunidade de estar mais uma vez aqui. Já participei de alguns programas com o pastor Aldo. É um grande prazer conhecer o irmão Adriano, que Deus abençoe. É uma honra conhecer você. É uma honra, isso mesmo. Glória a Deus. Você. Glória a Deus pela sua vida, pela vida do pastor Aldo aqui, da irmã que está nos auxiliando ali, né, sempre, né? E pelos ouvintes, pelos amados irmãos que também estão nos ouvindo, né? A Bíblia diz assim, né? Em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, o que é em parte desaparecerá. Ou seja, lá nós vamos tirar muitas dúvidas, né, meu irmão Adriano? Exatamente, que ele cresça e nós venhamos diminuir. E a palavra dele seja a luz, né? Para os nossos caminhos e lâmpadas para os nossos pés, né? Então que a gente venha caminhar de acordo com a palavra de Deus e que a gente venha praticar a palavra de Deus, né? E sobre o tema,
meus irmãos, o pecado, como já foi dito, o pecado, ele trouxe consequências não somente para a terra, como para a humanidade. Então, sim, doenças, dores, sofrimentos, labores e outras coisas mais, né? Mas Jesus é o nosso descanso, é o nosso Shabat, é o nosso descanso. Porque ele disse assim, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Ou seja, o Senhor quer te dar descanso. Então venha a Ele sem demora. Esse é o intuito de nós estarmos aqui falando da palavra de Deus. Essas é as minhas considerações finais. Deus abençoe a todos os irmãos. Obrigado, irmão Ezequiel. Assim como o Adriano, o senhor sabe muito também, sim. Ajudou muito, eu gostei muito do debate de hoje, do programa de hoje. Eu acho que trouxe luz e entendimento, né? A gente sabe que o mal, ele tem poder por causa que a gente dá legalidade. Isso ficou bem claro aqui. O irmão Adriano defendeu, o irmão Ezequiel defendeu. Deus, ele é soberano e sempre vai ser. Agora, nós precisamos tomar uma decisão, abrir o nosso coração para que Deus entre. Essa é a luz que o irmão Adriano está falando. Nós caminhamos nas trevas, tá? E a luz, ela está do nosso lado. Para você que está aí do outro lado, que está sofrendo, saiba que existe esperança. Se vocês dobrarem os teus joelhos, tá? E assim como os irmãos fizeram aqui, humildemente, confessar os teus pecados, tá? E Deus, ele vai entrar na tua vida. Então, se você está passando por um momento de aflição, dobre o teu joelho, seja sincero com Ele. A oração é uma conversa sincera com Deus. Fale a Ele o que tu está passando, pede para Ele colocar a mão sobre você. Ele precisa ouvir. Então, abra a tua boca e clame a Deus. Tá? Não deixe que o mal seja Senhor na tua vida. Muito obrigado a todos vocês, tá? E até segunda-feira de novo, a partir das 8 horas. E se você quiser vir participar com a gente, aqui sábado, a partir das 6h30, nós estamos aqui com um grupo de irmãos, aqui nessa sala que vocês estão vendo aqui, ó, tá? É só vir sentar aqui com a gente aqui, fazer as perguntas que você tem no teu coração. A gente vai pedir para Deus interceder por todos vocês, tá? Então, meu muito obrigado. Irmã Márcia? Quero agradecer a todos os participantes que participaram, aqueles que estão nos assistindo. Irmã Márcia está muito escondida, aí você vem mais para próximo da câmera aqui. Senão o povo não vai te ver. Isso, agora você. Eu quero colocar aqui. Aqueles que estão nos assistindo, que é o Gregory Eduardo, que Deus abençoe. Mino Coelhos, que é o Gilson. Silvana, Tiago Lacerda, que é lá de São Paulo, Luciana Oliveira, Ana Paula Silva Santos e a Samara Medeiros, que é lá de Curitiba, diz: a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Que Deus também te abençoe, Samara. Nós estamos já no final. Que Deus venha abençoar a todos que nos acompanharam, nos assistiram. E em nome de Jesus eu agradeço. Que Deus abençoe a todos, tá? A gente vai terminar com uma oração agora, tá? Os irmãos aqui vão fazer uma oração. O irmão Ezequiel começa aqui, o irmão Adriano termina aqui, tá? Trazendo um pouco de luz para vocês, tá? Essa luz que vem de Deus. Então, até a semana que vem, em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, diante da Tua presença, ó Pai, eu venho te agradecer, meu Deus, por esse debate bíblico. Eu venho te agradecer porque a Tua palavra, meu Deus, foi ensinada. Porque nós aprendemos de Ti, Pai. Estamos sempre aprendendo contigo, amado Espírito Santo. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, meu Deus, porque Tu, ó Pai, enviou o Seu Filho para morrer por mim e pelos meus irmãos e por aqueles que creem, ó Pai. Porque nós estávamos condenados, Pai,
Ah, Pai, nós iríamos ser julgados, Pai, por causa do nosso pecado. Mas o Senhor nos justificou na cruz do Calvário com seu sangue carmesim. Ah, e padeceu as coisas que era para nós padecermos. O Senhor padeceu e o Senhor sofreu. O Senhor pagou o preço. O Senhor foi condenado em meu lugar, em lugar daqueles que creem, ó Deus. Senhor, eu louvo a Deus por esses irmãos que aqui estão. Eu louvo a Deus por aqueles que creem. E também te peço, ó Deus, vá em favor dos órfãos, das viúvas, daqueles que sofrem, daqueles que não têm, Pai, daqueles que são pobres de espírito, ó Deus. Que o Senhor os visite e os faça ricos da tua presença, em o nome santo de Jesus Cristo, Pai. E em continuação, Pai, te peço, ouve o nosso clamor e a nossa oração que é sincera e tenha misericórdia de nós, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor Deus, como diz nosso irmão, agradecemos, Senhor, quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor morreu por nós, se entregou na cruz por nós, para que hoje nós estivéssemos aqui honrando e louvando a tua palavra, Senhor, e levando para aqueles cativos, aqueles que estão perdidos, Senhor, para que eles possam encontrar o seu caminho. Senhor, sabemos que o Senhor está vivo entre nós, Senhor, está aqui, sempre nos observando e nos orientando e sempre ali, nos acompanhando nessa caminhada, ganhando almas, Senhor. Nessa caminhada que estamos ganhando almas. Estamos aqui com essa missão, que é ganhar almas para ti, Senhor. Para que todos sejam salvos, Senhor. Essa é a nossa missão, esse é o nosso trabalho. E obrigado, Senhor, e vamos honrar por esse trabalho, Senhor. Muito obrigado. Visita cada família, Senhor, cada pessoa que esteve presente nessa live. E que visite também as pessoas que irão ser salvas também através dessas pessoas que nos ouviram, Senhor. Porque estamos aqui para honrar e levar a tua palavra. Amém.